Fala pessoal, aqui quem fala é o Monge Moderno e hoje eu estou aqui com o Guilherme The Viking para a gente conversar um pouquinho sobre solitude, desapego, relacionamento, temas aí muito interessantes para muitos de vocês. Mas antes de continuar, se você está no canal do Guilherme The Viking, o link vai estar na descrição, vai estar aí nos comentários para você entrar no meu canal, o Monge Moderno. E se você está no meu canal, entra lá no canal do Guilherme The Viking, dá essa força lá que ele tem muito conteúdo bom. O link também vai estar aí na descrição. Fala um pouquinho aí, Guilherme. Boa noite, Brian. Mais um podcast, mais uma noite. Boa noite, galera. É isso aí, né? Esse podcast ele vai ser postado tanto no meu canal quanto do Brian. Então, quem estiver assistindo pelo meu canal, o link do canal do Brian vai estar na descrição. E quem estiver assistindo pelo Brian, o meu link estará na descrição. Tema muito pertinente hoje, né? Eu percebo que é um interesse recorrente em ambos os canais, né? Não só no meu canal como no do Brian, como na internet e na vida como um todo, né? Sempre há um grande interesse a respeito do relacionamento, né? Pessoas que querem se relacionar e também um grande interesse pela solitude, né? O homem ou a mulher seguindo o teu caminho, né? Na sua introspecção, no seu desenvolvimento pessoal e tudo o que o valha. Então, hoje o objetivo do podcast é dar uma navegada, né? Uma breve navegada nesses dois lados, né, da moeda. E conforme nós vamos conversando, conforme nós vamos aqui trabalhando as ideias, os insights irão chegando, irão vindo, né? Espero que gostem. E aquela dica, né, de sempre, papel e caneta na mão, porque os insights sempre são poderosos, né? Normalmente os insights são poderosos quando há uma conversa, quando se há um diálogo, quando se há um papo. Então é importante ter em mãos papel e caneta aí sempre, em todo podcast. Beleza? Não é isso, Brian? Exato, Guilherme. E o que eu tenho visto, cara, é que tem muito cara aí que não consegue lidar, não consegue colocar em prática a solitude. O ato de você ficar sozinho, o ato de você curtir o momento em que você está sozinho. Não só ficar sozinho, porque isso muita gente faz, mas você ter uma visão diferenciada com relação a essa experiência. Então, geralmente o cara que ele tá ali na solidão é um cara que não tem uma visão apropriada, uma visão diferenciada com relação a essa experiência. Ele não vê aquilo dali como uma oportunidade, como uma ferramenta de autodesenvolvimento, uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente, para ele poder estar ali se observando, para ele poder estar entrando em contato consigo mesmo, se conhecendo mais, aproveitando o momento, aproveitando ali os seus hobbies, as suas atividades. E isso é um problema que eu vejo hoje em dia. Eu vejo muitos homens que não conseguem perceber que a solitude, ela é sim necessária, mesmo que você esteja em um relacionamento, mesmo que você esteja namorando, mesmo que você seja casado. Os momentos de solitude, eles são necessários, eles são importantes. E você estar sozinho, dependendo da visão que você tem, você pode transformar isso em algo bom ou em algo ruim. O que eu vejo hoje é que muitos homens eles transformam isso automaticamente em algo ruim, um motivo para você ficar triste, um motivo para você se sentir mal, e não utilizam isso da forma que poderia utilizar, uma forma que trouxesse ali benefício para ele. Você percebe isso, Guilherme? Isso que está acontecendo aí com os homens? Com certeza, com certeza. Isso aí ocorre de fato na maioria, né? Na maioria esmagadora dos homens, principalmente. Mulher também, mas eu vejo mais nos homens, né? E de Porque o nosso certa público forma, é masculino na maioria, então eu tô falando homens aqui, mas serve para mulher também. sim, pode ser interpretado analogamente aí para o público feminino, sim. Mas assim, eu não os culpo totalmente, né? Principalmente para os marinheiros aí de primeira viagem, a molecada mais nova, porque, cara, existe um apelo muito forte da Matrix, existe um apelo muito forte da sociedade a respeito do casamento, a respeito de você ter alguém, você se relacionar com alguém. E isso é muito bom porque a vida
ela tem de ser pautada, ela tem que ser priorizada, de certa forma, até certo ponto, na questão da família, na questão de se compor família, de se ter filho, de se multiplicar, vamos colocar assim, né? Porque é o que mantém a humanidade se reciclando, né? Mantém a humanidade se multiplicando, perpetuando a espécie, vamos colocar dessa forma. Só que esse apelo, ele é mal interpretado às vezes por jovens ou por homens imaturos, principalmente, porque isso acaba jogando muitos homens numa black pill, né? Porque tem muitos homens que, diferentemente de eu e você, Brian, por exemplo, né? A gente Traduz aí pra galera o que é Black Pill, brevemente. Black pill seria, no caso, uma visão pessimista da coisa, né? Uma visão distorcida e errônea. Às vezes pode sim ter um fundo de verdade, mas as pessoas elas levam para um pessimismo que acabam não identificando o problema da forma que deveria ver, né? A Black Pill é uma visão distorcida daquela realidade, seria isso. Então, o que acontece? Como a sociedade ela emprega, né, que o certo é ter uma relação, é ter filhos, é ter uma família, os jovens e as pessoas mais imaturas, que não têm um certo entendimento, elas tomam essa black pill, elas ficam tristes. Por quê? Algumas pessoas, por alguns N motivos, não conseguem se relacionar. Às vezes não conseguem ter uma mulher que queria, uma mulher que realmente valesse a pena ter dentro de uma relação, uma mulher cuidadosa, uma mulher carinhosa, uma mulher mansa, enfim. Tem muita gente que talvez não consiga se relacionar por vários motivos. E por essa pressão da sociedade, né? Pressão às vezes de família, de amigos, de pessoas próximas, faz com que essa pessoa ela fique amargurada, fique triste. E é nesse ponto que começa a errar, que começa a paranoia, que começa a dificuldade. Por quê? Diferentemente, por exemplo, eu e você, Brian, eu e você, nós somos pessoas, né, com um pouco mais de idade, com um pouco mais de visão, um pouco mais de entendimento que algumas outras pessoas. A gente entendeu que nós nos bastamos. Experiência também, né? Experiência de vida também. E nós entendemos que por essa experiência, por essa vivência, por algumas experiências aí, boas e ruins na vida, nessa questão de relacionamento, nós entendemos que nós não somos metade de uma laranja. Nós não precisamos de ninguém para nos complementar. Nós somos uma laranja inteira. Nós somos completos. Nós Sim, não o dependemos preenchimento é interno, né? O preenchimento é interno. Nós não dependemos de uma mulher para nos completarmos, né? E não estou aqui falando que não é interessante estar na companhia de mulher, não é interessante você ter a sua mulher. Óbvio que não. Eu não sou louco. Mas o que eu quero dizer é que, caso não ocorra, caso eu não tenha, eu não vou ficar depressivo, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar desapontado com isso. Por quê? Porque eu sei o valor da solitude. Foi aquele ponto em que você entrou, né? E é um ponto até que a gente pode começar a discutir agora, debater agora, que é exatamente o mau uso que a pessoa em solitude faz dessa sua solitude. Não aproveita a sua solitude para o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ela fica muito pautada nessa imposição social da necessidade de se relacionar. O que tu acha disso, Brian? Eu acho que as pessoas, elas estão sempre buscando, a maioria das pessoas, né, estão sempre buscando, como você falou aí, preenchimento externo, né? As pessoas, elas querem um preenchimento que venha de fora, de pessoas, e elas acabam deixando de ter esses momentos aí, esses momentos de solitude, esses momentos em que elas ficam sozinhas e elas podem até... Eu fiz até um vídeo recente falando sobre isso. A geração agora tem dificuldade para ficar sozinha e se observar, ficar sozinha e curtir os seus hobbies, curtir as suas atividades, sem entrar numa neura, sem entrar numa depressão, sem ver aquilo dali como algo extremamente negativo. E a gente está falando aqui dos homens, mas eu vejo muito isso em mulheres. As mulheres, elas tendem eu acredito até que muito mais. Elas tendem a querer estar sempre ali com a proteção do homem, né? Sempre ali estar com o homem perto, sempre estar focada ali no externo. Poucas são as mulheres que
se voltam para o interno, se voltam ali para o autoconhecimento. E poucos são os homens também. Isso acontece com homens também. Eu acredito que em menor escala, pelo menos pelo que eu observo, não estou falando nada, nenhuma estatística aqui real, não, tudo com base na minha experiência. Os homens possuem essa dificuldade, e como você falou, principalmente os jovens, né, aqueles que não têm experiência de vida, aqueles que não tiveram relacionamentos, aqueles que não desenvolveram bons hábitos em suas vidas, tendem a ter esse problema aí em maior intensidade, né? Acabam desenvolvendo uma depressão por causa dessa solidão que eles vivem, que poderia ser transformada em solitude se eles vissem isso daí em uma outra perspectiva. O preenchimento, ele é interno. Você não depende de outra pessoa para você sentir a completude, para você entrar em um estado de plenitude. Você não precisa estar ali o tempo todo com outras pessoas. Não é, Guilherme? Exatamente. Exatamente. E isso aí é uma coisa que nós somos bombardeados diariamente pelo sistema, é essa falsa crença de que nós precisamos de outro alguém para sermos felizes, realizados, completos, plenos, né, desenvolvidos. Não. E a melhor forma, né, isso aí é uma pauta que nós iremos falar mais tardiamente, um pouco mais à frente no podcast, mas assim, a melhor visão que se possa ter numa relação é a visão desse desapego, em que você olha para o teu parceiro, para a tua parceira, como um companheiro de vida mesmo, uma pessoa que você conta os seus segredos, uma pessoa que você conversa, que você tem coisas em comuns, mas é isso, não é aquela escravidão. Você constrói junto, né? Que você constrói uma vida junto da pessoa, não é uma escravidão emocional, não é uma questão em que a pessoa ela é sua escrava, você é dono da pessoa, você é dona da pessoa, não, isso é muito errado, e é exatamente com essa perspectiva, eu sou dono do meu namorado, eu sou dono da minha namorada, é isso aí que gera o que? A paranoia, a loucura, a surrealidade, porque isso aí gera a dependência emocional da pessoa. E se porventura essa relação ela não vai para frente, porventura essa relação ela não se desenvolve, você fica no lixo, você fica mal, você se destrói. Por quê? Porque você se colocou espiritualmente numa condição, é como se você tivesse feito uma cirurgia e você tivesse se costurado na pessoa. E quando essa pessoa vai embora, é como se essa costura tivesse se rasgado. E essa rasgadura, ela gera grande machucado, ela gera grande dor, grande sofrimento, grande pranto, né? Não é simplesmente Guilherme, essa questão aí do desapego, cara, ela é muito interessante, porque o apego, ele nada mais é do que uma ilusão que a nossa mente cria, um delírio que a nossa mente cria em cima da pessoa, em que, na verdade, nós estamos projetando aquela pessoa ali, o ideal daquela pessoa ali, uma projeção mesmo daquela pessoa ali em nossa mente. E nos apegamos, na verdade, por essa projeção. Então, nós não nos apegamos pela pessoa em si. Nós nos apegamos por essa projeção que nós temos com base naquilo que nós sabemos daquela pessoa. Então, essa pessoa, às vezes, por trás de você, ela planeja algo de ruim com relação a você. Ela planeja, sei lá, uma traição, ela planeja alguma coisa e você tá por fora. A ideia que você tem daquela pessoa ali é basicamente uma projeção que tá na sua mente e você tá ali apegado com aquela projeção. Eu tenho até um artigo sobre isso. Na verdade, você tá apegado por você mesmo. Na verdade, você tá apegado por uma projeção que você mesmo criou na sua mente. Entende? É a sua mente se apegando a ela mesma. Então, as pessoas, hoje em dia, elas se relacionam... Eu me incluo nisso, já me apeguei bastante. As pessoas, elas se apegam de uma forma muito demasiada pelo parceiro, né?
E quando tem o término, quando acontece o término, o que acontece, na maioria das vezes, é uma tragédia, porque a pessoa, ela entra em desespero, justamente porque ela não tem essa noção aí, ela não tem esse hábito da solitude, ela não tem esse hábito de se colocar em assim, fazer coisas por si mesma e se divertir por si mesma, saber se sentir bem consigo mesma, não tem esse hábito, ela se acostuma tanto a ficar junto com aquela pessoa ali, cria tantas expectativas irreais, tantos delírios em cima daquela pessoa, de que ela vai, sei lá, ter família com aquela pessoa, de que ela vai viver para sempre com ela, vai ficar velhinha com ela, que vai ser uma coisa maravilhosa. E quando vai ver, quando acontece o choque de realidade, que é justamente quando essa projeção, ela se mostra irreal, ela se mostra como justamente uma projeção, um delírio, um pensamento, a pessoa, ela entra em um choque e ela acaba fazendo algo, uma loucura. Por exemplo, o que a gente está sempre vendo aí nos noticiários, né? Que eu não preciso nem falar aqui, todo mundo já sabe que o que leva a isso é algo extremo, não é, Guilherme? Exatamente isso. Você tocou numa questão muito importante, muito, muito importante, que é a questão do seu parceiro, da sua parceira, ela ser um reflexo de quem você é. Por quê? Porque quando a gente tem um interesse por alguém, vocês podem observar, você tem um interesse por alguém porque essa pessoa, ela parece com você. Ela tem vários quesitos que lembram você. Ela tem várias questões que refletem quem você é. Logo, as pessoas normalmente elas geram exatamente essa perspectiva de imprimir a si mesmo no parceiro, na parceira. Então, na verdade, esse apego é em relação a você mesmo. Porque quando essa pessoa vai embora, você sente que você se colocou nessa pessoa e que você não mais existe. Existe um vazio dentro de você, porque a tua alma foi embora com aquela pessoa. É exatamente isso aí que é a raiz do apego nessa questão amorosa, nessa questão do relacionamento. E é por isso que é tão doloroso. E eu falo também por mim, cara, já várias vezes aconteceu de eu me colocar nessa situação. E independente de ser uma pessoa que estude muito, uma pessoa que medite e tudo, eu já sofri muito por isso aí. Já sofri muito. E quando você deixa o leite entornar, não adianta meditação, não adianta nada. Você vai passar pela moenda ali. Igual cana sendo esmagado, entende? Com meditação, a gente tem os momentos de inconsciência, os momentos em que a gente se perde ali nos pensamentos, né, nos delírios da mente, ali nas loucuras que ficam na nossa mente, nas paixões, e acaba se levando. Não tem como não. Sempre vai ter esses momentos. Exatamente, porque a paixão é um negócio bizarro. A paixão é um negócio de um calibre assim muito grande. Por quê? Porque mexe com tudo. Com tudo. Se você estudar mesmo, né, a paixão, quanto dos sentidos humanos ela mexe com todos os sentidos do ser humano e deixa tudo no nível mais alto, entende? Então é uma coisa que ela pode realmente alavancar a vida de uma pessoa, como pode demolir a vida da pessoa, entende? Principalmente quando essa pessoa ela está apegada a uma ilusão, que é exatamente essa projeção de si mesmo que ela lançou no parceiro, na parceira. E isso é nocivo. Então, para a gente retornar, para a gente também não esquecer da questão da solitude, que a gente tem muito o que falar a respeito, por hora eu quero deixar claro a questão de que o ideal, né, na relação, o ideal no relacionamento, é exatamente esse pé no chão. É exatamente você visualizar o parceiro ou a parceira como uma companhia na tua vida. Mas é uma pessoa que amanhã ou depois ela pode partir, ela pode ir embora. Ah, mas aí eu não vou projetar uma vida. Você vai projetar uma vida com ela. Você pode sim querer ter filhos, você pode sim querer ter família, você pode sim querer ter a sua casa própria. Mas, cara, a cada dia basta o seu próprio mal. Viva o agora com essa pessoa, né? Escreva projetos, mas sempre com... O que é o desapego nessa situação? O desapego é você ficar tranquilo, sem ficar muito eufórico. Ai, as coisas estão acontecendo, tá tudo muito lindo, maravilhoso. Não. Quando isso começa a te gerar ansiedade, você começa a ficar inquieto, você já está começando a gerar uma ilusão dentro de você. Você está começando a se apegar já no teu coração a essa pessoa, entende? Tudo deve ser feito num processo, numa caminhada lenta, numa caminhada tranquila. Vai vivendo agora. O que tem para você fazer hoje com a sua parceira? Ah,
Posso ir lá no cartório realizar a compra da casa? Vai lá e faça isso. Tranquilo. Entendeu? Manso. E deixa os outros problemas, as outras questões para os outros dias. Mas sempre entendendo que as pessoas, o ser humano é falho, o ser humano é cheio de problema. E quando você se relaciona, é a soma de problemas, tanto teu quanto do teu parceiro, da tua parceira. Entendeu? Então, é muito bom se relacionar? É muito bom. É muito bom gostar, amar alguém? É muito bom. Só que isso deve ser feito com muita sabedoria. Por quê? Porque é complexo. Envolvem muitas e muitas e muitas questões, né? É por isso que muita gente, principalmente hoje, a machosfera, né? A masculinidade de hoje, muita gente está preferindo ficar sozinho. Né? Por quê? Porque a vida em solitude, claro, a vida em solitude com sabedoria, a vida em solitude com discernimento, com entendimento, buscando, né, a melhora pessoal, o desenvolvimento, né, pessoal, é uma vida rica, é uma vida abastada. Por mais que você tenha pouco, né, financeiramente falando, por mais que você tenha poucos bens, por mais que você tenha pouco dinheiro na tua conta, se você focar no seu desenvolvimento pessoal e espiritual, na tua solitude, você vai ser uma pessoa próspera. Você vai ser uma pessoa que não só vai gostar do pouco, não só vai gostar do minimalismo, não só vai gostar da simplicidade, como vai fazer questão. Porque é aquilo que eu já falei em outros podcasts. As coisas que você tem, acaba tendo você, acaba possuindo você. Essa é a grande ilusão da matéria. E para uma pessoa espiritualizada, uma pessoa desenvolvida espiritualmente, uma pessoa sábia, estudada, visionária, ela não vai querer ter muitos bens. Ela necessariamente não vai querer ter muitos bens. Talvez ela queira ter muito dinheiro. Talvez ela queira ter a segurança que o dinheiro proporciona para que essa consiga se lançar em suas introspecções, lançar nas suas viagens, lançar-se a estar numa praia despreocupado, numa cachoeira, numa montanha bela, né? Numa viagem, numa peregrinação, seja lá o que for. O foco do dinheiro, de ter dinheiro, é justamente ter paz de espírito, né? Ter paz de espírito, por quê? Quando você sabe que você tem dinheiro, você sabe que esse dinheiro, o que o sábio faz? Ele vai usar o dinheiro, por mais que ele tenha 1 milhão na conta, ele vai usar esse dinheiro para recursos necessários normalmente, né? E você pode ter muito dinheiro e ter um carro simples, ter a tua moto, você ter a sua casinha, né? Coisas que são simples de manter para que você não se torne escravo dessas coisas. E o seu dinheiro sempre rendendo, você aplicando esse dinheiro, você reinvestindo esse dinheiro, você usando Guilherme, esse dinheiro. Só um ponto aqui, para não fugir muito do tópico aqui. Você falou sobre a questão aí da pessoa projetar na parceira ela mesma, né? Projetar a própria personalidade na parceira. E o que nós vemos hoje é que a personalidade dos homens, das mulheres, grande parte é moldada pela mídia, né? Moldada pelas novelas, pelos filmes, pelos desenhos animados, desde criança lá, né? E esses desenhos, esses filmes, eles passam uma imagem, vai soar meio feminista isso aqui, mas é verdade, né? Passa uma imagem bem surreal das relações, né? Passa uma imagem muito romantizada do negócio, bem surreal, que acaba afetando o relacionamento, acaba afetando essa projeção que eu falei lá no início, que é criada, que as pessoas criam na outra pessoa. E eu acredito que muitos homens hoje em dia, principalmente, possuem essa projeção irreal com relação às mulheres. E justamente por isso, eles se sentem tão frustrados, eles ficam tão frustrados com as mulheres. O que você acha disso? Exatamente, né? É um erro espiritual, é um erro lógico, né? Não vou entrar na questão Deus, mas só para clarear o argumento, o que eu vejo espiritualmente? O ser humano, ele foi criado para adorar a Deus, né? Seja o Deus de toda e qualquer religião, de todo entendimento religioso. Por quê? O ser humano, como eu disse, ele precisa se encher de algo. Ele se esvazia do mundo para se encher, né? De Deus,
dessa força que move o mundo, independente do entendimento, ele tem que se encher de Deus. Nós somos criados para essa contemplação, né? Para essa adoração a Deus, né? Ao Criador, vamos colocar dessa forma. Então, qual que é o erro lógico? É um erro de alvo. Esses homens, eles acabam transformando a própria mulher do relacionamento numa deusa a ser adorada, e vice-versa. Tem muita mulher que também faz isso com o parceiro na relação. E qual que é o grande erro de alvo aí? É que você vai estar depositando um fardo muito pesado a uma criatura que não tem capacidade de carregar esse peso. Então, quando um homem na relação, por exemplo, ele se torna extremamente carente, ele tá perturbadoramente apegado emocionalmente na parceira, muito provavelmente essa relação está com os dias contados. Por quê? Esse peso que a mulher vai ter que carregar é insuportável. É insuportável. Por quê? A mulher ela já tem os problemas dela, os problemas intrínsecos, né? Os problemas pertinentes à natureza do feminino, e ainda tem que carregar um machão apegado, um machão desiludido, um machão carente e um machão cheio de problemas também emocionais, né? E que ainda deposita na mulher um fardo de deusa, né? Então, é natural que a mulher ela vá embora. É natural que a mulher ela não vai permanecer ali, porque o ambiente se torna ácido, se torna um brejo, se torna insuportável permanecer nessa relação. E quando essa mulher vai embora, o que normalmente acontece? O homem entra em profunda depressão, o homem se mata, o homem faz cagada, o homem faz o que nós estamos cansados de ver, que são essas que as pessoas chamam na internet, né, de gadismo, né, essas atitudes atrozes, essas atitudes loucas, né, entre aspas, apaixonadas, né. Então, exatamente isso. E a mídia, como você mesmo disse, Brian, ela favorece isso. Como nós sabemos que as pessoas normalmente elas não buscam conhecimento, elas não buscam melhorar, elas não buscam se desenvolver, elas estão sendo profundamente alimentadas por redes sociais, por novelas, por filmes, por Netflix, né? Por TikTok, por Kawaii, por Instagram, entendeu? Então, é um alimento muito pobre, é um alimento extremamente carente de verdade e realidade, entende? Por que tem tanto sofrimento hoje em dia? Porque as pessoas elas estão sendo alimentadas de mentira, de artificialidade. As pessoas elas estão totalmente desconectadas da realidade, do que é real. Então, mais natural, né? É bem natural que essas pessoas elas projetem essa mentira e vivenciem essas mentiras dentro das relações modernas. Não é isso, Brian? Com certeza. Essa questão aí da mídia entrando na cabeça da pessoa desde quando ela é novinha, né? Desde quando é criança. A gente vê nos desenhos, por exemplo, né? Tinha toda aquela questão da princesa, do príncipe que tem que salvar a princesa. Todas essas questões aí, cara, se enraizam na mente da pessoa e com certeza influenciam a vida dela durante muito tempo. Durante muito tempo. É algo que é assustador. E quando a pessoa ela entra num relacionamento, ela projeta isso, como eu falei, e acaba sofrendo porque não sabe lidar com a realidade. É uma questão de saber lidar com a realidade. A gente falou recentemente no podcast, acho que foi no último podcast, sobre a questão do masculino, né, o masculino frágil atualmente. E essa questão ela tem muita relação com isso, da pessoa ela crescer não sabendo lidar com a realidade. O homem hoje em dia ele costuma ser mais frágil, né? Porque ele justamente é mais mimado, ele não consegue lidar com a realidade. Quando ele é jogado na realidade, ele tem esse susto e ele entra em desespero, entra em depressão, entra em um estado ali de ansiedade. E no relacionamento é justamente isso. O cara ele tem uma ideia totalmente distorcida da realidade e quando vai se relacionar, toma esse susto aí e entra na fase da loucura, né? E, cara, você falou aí a questão da religião aí. Eu só gostaria de avisar a galera aqui, galera que às vezes não é cristã, que tá ouvindo o canal, a gente tem que ouvir o lado do Guilherme, por mais que ele fale da religião dele, né? Tem que ouvir os lados e respeitar os lados da pessoa. Então,
Às vezes você quer sair da conversa aqui por causa do que ele falou aí com relação à religião, cara, ouça e tire o que é bom pra você. Com relação à solitude, Guilherme, que a gente tem que falar, você pratica a solitude no seu dia a dia? Sim, pratico. E é bom a gente fazer essa dicotomia, né? Achei interessante o que você falou, né? A respeito da... A gente não pode se apregar, né? A gente ficar perturbado com a questão, às vezes, de crenças diferentes, né, cara? Tudo na vida tem algo bom e ruim, né? Aquilo que for bom você retém, aquilo que for ruim você descarta, né? Isso aí é o princípio. Eu falo isso, Guilherme, porque hoje em dia a gente sabe que tem uma intolerância muito grande na internet, né? Com relação à crença, com relação à posição política, com relação à posição religiosa. Tem uma intolerância muito grande. O cara simplesmente não quer ouvir o que o outro tá falando, simplesmente tapa o ouvido e não quer nem ouvir. Às vezes sai do vídeo na hora. Cara, temos que respeitar, temos que ouvir, estar abertos para ouvir. Cara, eu já fui mais chato com essa questão. Hoje a gente tem que também saber o lugar, né, a hora certa e o momento de falar certas coisas. Aqui, como tem um público mais generalista, é um público mais aberto, não vou entrar em questões mais estritas, né? A gente fala uma coisinha mais aberta, assim, só para poder ilustrar a nossa fala. Mas isso é muito bom, é muito bom. É bom reter o que é bom e aquilo que não convir, né? Você exclui. Mas, no geral, em todo esse podcast, com certeza vai ter muita coisa que agregue, né? Muita coisa que seja funcional, seja aplicável na tua vida, por mais que a parte da crença, da religiosidade, né, do entendimento da fé, não seja interessante para você, né? Então, exclua aquilo que não é interessante e foque naquilo que é interessante. Então, retornando ao assunto, nós temos que entender o que é solitude, né? A solitude não é simplesmente... Eu perguntei se você costuma praticar, Guilherme, a solitude no seu dia a dia. Ah, sim. Não, sim, eu entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, exatamente, a solitude, ela não é um status. A solitude, ela também é prática. Você pratica a solitude. Como assim? Você não pratica um exercício físico, você não pratica uma caminhada, uma pedalada. Então, a solitude, ela também foi feita para ser praticada. Porque quando a solitude ela não é praticada, você não vive uma solitude. Você vive a solidão. Porque a solidão, sim, ela é um estado. É um estado da alma, um estado ruim da alma. Um estado patológico do espírito, né? Que envenena a tua alma. Então, é necessário ser praticado a solitude. Como é que faz isso? Você faz isso entendendo que a solitude é como se fosse um compromisso que você tem consigo mesmo, né? Quando você vê a solitude como algo prático, você vai entender que a solitude, ela precisa ser regulada. Você precisa ordenar a tua solitude. Como assim ordenar? Você precisa ter atividades ao longo do dia que você venha a preencher essa solitude. A solitude ela pode ser praticada de várias maneiras, né? Mas numa fala mais aberta, numa fala mais lato sensu, né? Mais ampla, solitude é você empregar o tempo, né? Essas 24 horas que nós temos ao longo do dia, você empregar essas horas em atividades e não atividades para o seu melhoramento. Isso é a forma de você praticar a solitude, né? Por que a gente precisa praticar a solitude? Porque o mundo, ele é muito distante da solitude. O mundo moderno, as práticas modernas, se distanciou de tudo o que é produzido pelo silêncio, produzido pela solitude, né? As grandes invenções, os grandes engenhos, as grandes descobertas, as grandes criações foram fruto de solitude, profunda solitude. Não estou falando solidão, né? Até os grandes gênios criadores, os grandes homens e mulheres que já passaram por essa terra, eles aproveitavam profundamente a solitude, mas eles não ficavam em solitude em tempo integral, porque é importantíssimo você separar um tempo para sociabilidade, porque eu tenho certeza que em muitos momentos,
aquele estalo, né, o eureka, vinha não na solitude em si, quando ele estava ali em silêncio, estudando, lendo, mas quando ele estava de forma ali descontraída, conversando com amigos, conversando com amigas, a respeito de coisas que não tinham nada a ver com aquilo que ele vinha estudando. Mas, por ele ter ali, naquela conversa, se sociabilizando, por ele ter de fato largado mentalmente, né, largado espiritualmente aquele objeto de estudo, ele conseguiu receber a resposta que talvez ele precisava. Então o que eu quero dizer é isso. A solitude, ela deve sim ser praticada por grande parte do nosso dia, né? Porque é na solitude, no silêncio, que nós vamos ler, que nós vamos estudar, que nós vamos meditar, que nós vamos orar, que nós vamos conversar conosco, conversar com nós mesmos. É na solitude que nós podemos dar uma boa caminhada, um bom treino, né? Caso você não treine em academia, vai numa praça ou na própria casa. É na solitude que você consegue contemplar as coisas como são, né? A natureza, o céu, igual aqui eu tô aqui fora, à noite, céu claro, céu tranquilo, né? Se eu não entendesse a necessidade de contemplar, de trabalhar, de utilizar a minha solitude, muitas dessas práticas elas seriam inviabilizadas, né? E a solitude, ela deve existir também dentro do relacionamento. Por quê? Se não houver solitude, se não houver um momento de escape para ambos os personagens, para ambos os participantes da relação, a vida vai ser um inferno. Vocês muito provavelmente não irão durar. Por quê? É natural, é necessário, todo ser humano precisa dessa introspecção, precisa desse descanso das coisas e pessoas, entende? Então assim, primeiro momento falando da solitude é isso. Solitude não é simplesmente você estar sozinho, não. Isso pode ser um dos estágios mais degenerados do ser humano. Isso pode ser depressivo, isso pode ser destrutivo, isso pode ser horripilante. Mas você trabalhar a solitude, você falou duas coisas interessantes aí, você vê Fala. A primeira é que no relacionamento nós precisamos dar um tempo para a pessoa, para outra pessoa, parceiro, ter momentos em que ele fica em solitude, em que ele fica ali praticando um hobby, praticando algo que ele possa fazer sozinho. Isso é extremamente importante, esse ponto aí. Se você tem um relacionamento, você está assistindo isso, já anota esse ponto aí, porque ele é muito importante, cara. Analisa a sua vida ali, a sua vida de relacionamento, e veja se você está dando um tempo para sua parceira, ou se a sua parceira está fazendo isso com você, para que você possa conversar com ela, para que vocês tenham ali uma forma de vocês respirarem, né? De vocês se sentirem um pouquinho mais livres. Porque de fato o que tem muito hoje, principalmente derivado do apego que foi falado antes, né? É a questão da prisão, né? A pessoa, ela quer manter a pessoa em um cárcere, quer manter a pessoa ali grudada junto com ela ali o tempo todo. Não deixa a pessoa ter um tempinho de solitude, não deixa a pessoa ter um tempo ali sozinha. Mas também temos que ponderar, temos que ter ali, temos que fazer isso de forma ponderada, porque você pode acabar exagerando na dose e deixando a parceira longe durante muito tempo, né, Guilherme? E isso acabar causando aí um problema no seu relacionamento. Então, solitude são momentos ali que você vai fazer isso, mas não é para você jogar a pessoa de lado de uma vez. E outra coisa que você falou interessante é a questão da solitude ser uma prática, de ser algo que você deve fazer. A diferença Exatamente. De você estar sozinho, como você falou, estar sozinho muitas vezes pode acabar se tornando um problema, porque o cara vai lá para vídeos adultos, vai lá para coisas erradas. A diferença de você estar simplesmente sozinho, de você estar praticando a solitude, é que na solitude você está focado, você está empregando ali sua energia no seu autoconhecimento, em boas atividades, em coisas que te façam ali evoluir, em coisas que hobbies que você gosta, né? É você estar ali aprendendo a lidar consigo mesmo, aprendendo que a vida, ela tem seus momentos de solidão, tem seus momentos em que você vai estar sozinho. Então a solitude, ela é meio que, eu diria que é obrigatória para todo mundo. Independente se você é casado, independente se você está namorando,
ela é obrigatória porque se você não aprender essa questão da solitude, em algum momento pode acontecer um término no seu relacionamento, você não sabe o futuro, você não sabe o que o seu parceiro pensa, os pensamentos dele, são lementes, né? Então, em algum momento pode acontecer um término, pode acontecer alguma coisa, e como que você vai ficar, como que você vai estar se você estiver anos e mais anos acostumado em estar ali grudado com essa pessoa, sem essa noção da solitude, sem essa compreensão do que estamos falando aqui, não é, Guilherme? Exato. O relacionamento, né? A relação moderna, ela erra o alvo em várias questões, né, em vários quesitos, mas principalmente na finalidade, né? Os relacionamentos sempre foram, né, até onde eu sei, historicamente falando, sempre foram para alavancar tanto homem e mulher à espiritualidade, né? Aproximar tanto homem e mulher do Criador, de Deus, ou seja lá como você definir isso. Mas o que se vê hoje é um estado totalmente degenerado nessa finalidade do que é se ter alguém, do que é ter uma relação, né? E é por isso, né, se a gente erra a finalidade, se o motivo da relação é nos aprimorarmos espiritualmente, melhorarmos como seres humanos também, né, materialmente, se nós passamos a errar esse alvo, é evidente que o que vai sobrar é dependência emocional, é guerra, é destruição, é mentira, é engano, é fraude, é traição e todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquilo que o relacionamento foi criado para ser, não está sendo. Então, quando algo funciona diferente do que foi criado para funcionar, vai dar problema. É natural que vai dar problema. Inclusive um carro. O carro foi fabricado para ser usado da forma que o manual ali explica. Da forma que o manual ali desenha para que o proprietário do carro use. Se ele der um uso diferente, diverso daquilo que foi explicado, explicitado pelo engenheiro que projetou o carro vai quebrar. Então é uma analogia interessante em relação ao relacionamento. Se a gente age dentro da relação de forma diversa, de forma diferente daquilo que é a finalidade do relacionamento, muito provavelmente a gente vai colher os maus frutos disso, né? Os frutos podres disso. E é o que se vê. Eu fico desesperado. Eu vejo os casais aí fora, na rua, né? Às vezes no meu próprio círculo aqui de pessoas mais próximas. Gente, é visível, dá pra você pegar assim no ar o apego das pessoas um pelo outro. Às vezes da mulher pelo homem, às vezes do homem pra mulher. É visível porque é uma coisa, é uma vibe horrível. É uma vibe insuportável. Ciúmes excessivo, né? O ciúme excessivo na relação. Cara, e você vê assim coisas ínfimas, coisas muito pequenas, sabe? É perturbador. Aí eu fico olhando e fico pensando, meu Deus do céu, cara, como é que pode viver assim? Sabe, é um gasto colossal de energia, é um gasto apocalíptico de energia. E é por isso que essas pessoas, elas são improdutivas. É por isso que a vida dessas pessoas não vai pra frente. Não adianta. Por quê? Porque essas pessoas, elas não sabem viver a dois. Primeiramente, não sabem viver a dois, não. Primeiramente, elas não sabem viver consigo próprios. Porque você só consegue viver só um bem ponto a aqui, dois... Guilherme, porque as pessoas, muitos aí não devem estar entendendo esse ponto, que é ser desapegado não significa que no seu relacionamento você não vai ter regras. Então não significa que você vai, vou deixar minha mulher fazer tudo, já que eu tô desapegado mesmo, deixa ela fazer o que ela quiser, e o contrário também. Não é isso, não. Relacionamento, para funcionar, é bom que ele tenha regras bem impostas ali, bem claras, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode continuar aí, Guilherme. Exatamente, porque o desapego, aí não é desapego, né? Aí é descaso, aí é abandono, aí fica bem difícil, né? É evidente que você será abandonado, a mulher não vai querer ficar com você porque não tem porquê, né? Não tem nada de bom na relação, você simplesmente não liga pra mulher. Mas como muito bem disse o Brian, né? O desapego, ele tem que ser norteado em regras muito bem explícitas, em regras muito bem norteadas, para que a relação ela caminhe bem nessa linha de raciocínio, né?
O desapego que a gente fala aqui é o desapego em relação ao emocional desordenado, né? Mas você tem que sim ter a preocupação, você tem que se interessar pela pessoa, o bem-estar da pessoa, as necessidades da pessoa. Relacionamento é isso. E de preferência, se desenvolver com ela. Tanto materialmente, vocês terem projetos juntos, vocês terem negócios juntos, se possível, ou ao menos um assessorar o outro no que couber, por mais que as atividades sejam diferentes, né? Mas tem que ter uma conexão aí, tem que ter uma unidade. Por mais que os serviços, né, as especializações ali sejam diferentes, tem que ter essa unidade. Não tem pra onde correr. Aí sim as coisas começam a caminhar, né, conforme o dever de ser, né, conforme a finalidade da relação em si. Então, focar nessa questão, que o desapego é emocional. Você não colocar a tua carência, não colocar você visualizar o seu parceiro, a sua parceira como a razão da tua felicidade, como a razão da sua existência. Se ela for embora, você vai morrer, você não existe vida, você não. Isso você deve se desapegar. E como você desapega isso? Refletindo na sua solitude, na sua tranquilidade. Você tem que ver que o principal é se bastar em si. Porque a partir do momento em que você se basta, em que você entende, você, pela respiração da meditação, você começa a analisar os seus pensamentos, você começa a analisar os seus processos mentais, analisar no sentido de observar, não tentar apanhar esses pensamentos. Mas quando você observa, você vai ver que muita coisa ali na tua mente são neuroses, não procedem da realidade, não tem conexão com a realidade, são meros frutos mentirosos e ilusórios da sua mente. A mente mente, né? Então, quando você se basta nessa sua individualidade, né? Dentro da relação, você tem esses momentos de individualidade, você vai ver, cara, que existe um universo dentro de você. Você é um universo dentro de você. E existem muitas coisas que você pode fazer sozinho, mesmo dentro de um relacionamento. Claro, você tem que transmitir para sua mulher e vice-versa uma certa confiança, uma certa certeza de que você não vai trair essa confiança e vice-versa, porque o que mais atrapalha essa particularidade, essa individualidade, você desenvolver um hobby pessoal dentro da relação, às vezes você poder sair sozinho, você poder ir e vir e a sua mulher e o seu homem ficar despreocupados, é exatamente essa falta de confiança que a pessoa tem em você. Agora, se você é uma pessoa ética, uma pessoa racional, uma pessoa de princípios e de virtudes, essas coisas podem ser trabalhadas na relação. E falo de verdade. Isso são coisas que vão melhorar a qualidade da relação de forma exponencial. De forma, assim, inexplicável. E uma coisa que eu percebo, cara, é que eu acredito que muita gente vai ouvir isso daqui, porque eu vejo isso aí, quando a gente, às vezes, ensina uma coisa, os caras, eles pegam e levam pro extremo. Por isso que eu tive que fazer aquele aviso lá. A pessoa leva pro extremo e não consegue ter temperança, não consegue analisar a situação para colocar em prática aquilo que deve ser colocado no momento certo, entende? Então o cara, ele leva tudo para um extremo, ele não consegue compreender a situação, cara. Ele leva isso aqui como se fosse uma regra rígida, entende? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Você tem que analisar a sua vida e você tem que analisar a sua experiência. Por isso que é bom você ter experiências, né? Por isso que é bom, às vezes, você ter um namoro, você ter uma experiência e você poder analisar ali, utilizar do próprio namoro ali para você ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse conhecimento da relação, você aprender a analisar a situação como um todo, você observar de fora aquela situação, quando você estiver no seu momento de solitude, para você ver o que aconteceu, o que você errou, o que ela errou, porque às vezes você também teve erros e você coloca todos os erros na mulher. Às vezes ela também teve erros e ela coloca todos os erros dela em você, justamente por essa falta de autoanálise, por essa falta de análise da situação no geral, como um todo. Então, muitos caras, eles vão pegar isso, tudo que a gente falou aqui, às vezes vai selecionar uma coisa ou outra
e vai levar como uma regra. Eles fazem muito isso, inclusive fizeram muito naquele movimento da Real, não sei se você conheceu, o Guilherme, que é um movimento que a galera, tipo, criou uma religião em cima e os caras seguiam cegamente o que o Nessahran falava, né? Seguia cegamente a parada, sem analisar, sem se colocar numa situação e aprender a analisar por si mesmo as coisas. Isso é algo que é perigoso, cara, muito perigoso. Não seja assim. Seja uma pessoa que sabe ponderar, sabe analisar as coisas, a realidade, né? E outra coisa, cara, que eu ia falar, que eu achei interessante, é a questão do homem atual. Muitos homens atualmente, eles reclamam de não conseguir relacionamento, de não conseguir uma boa mulher. Uma mulher, assim, não aquela mulher utópica, aquela mulher que muitos caras aí buscam aí, que é perfeitinha, que não erra em nada. Não essa mulher utópica, mas uma mulher que dê pra ter uma companhia ali, que dê pra o cara conversar, pro cara crescer junto, talvez. Muitos caras, eles reclamam disso, mas eles não olham pra si mesmos. Eles não querem se desenvolver em nada. Os caras não querem fazer nada. Querem que a mulher pule pra cima deles, sem os caras fazer nada, basicamente. Aí eles falam o seguinte: mas se eu me desenvolver, aí a mulher vai ser interesseira. A mulher vai vir pra mim como uma interesseira. Mas não é pra você ficar rico pra você pegar a mulher, não é isso. É pra você observar primeiro que se você tá um cara aí todo ferrado, um cara que não se cuida, um cara fedorento, um cara nojento, e você tá querendo relacionamento, cara, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Você primeiro precisa se cuidar. Da mesma forma que você quer uma mulher bonita, você quer uma mulher que seja atrativa, a mulher também vai querer alguma coisa. O relacionamento é isso. Ela vai querer o mínimo de você. Então você não se cuidar, você não fazer nada, ficar o dia todo ali deitado ali na internet ali reclamando de mulher e fazendo essas coisas, cara, se você não fizer se cuidar o mínimo, você não tá em posição de exigir nada, cara. Sinto muito. Então tem muitos caras aí que seguem a gente, eu tenho certeza disso, que estão nessa situação e são justamente aqueles caras que ficam reclamando demais, os caras que ficam xingando o tempo todo. Vão xingar a gente também, por ter falado isso. Você concorda com isso, Guilherme? Sim, evidente. Só pontuando, né? Muito, muito legal a tua fala. Galera tem que entender que nenhum radicalismo presta, né? Não é preto no branco, né? Entre o preto e o branco existem várias matizes, né? Existem várias tonalidades de cor. Um é a ausência total de cor, a outra é a unidade de todas as cores, né? Então, entre essas escalas, existem vários tons. Então, é por isso que é imprescindível uma vida de reflexão, uma vida de meditação. Toda fórmula, né? Eu falo até como cristão, e por eu pregar às vezes o cristianismo de forma um pouco abrupta, eu acabo caindo numa certa dicotomia. Mas assim, todo extremismo é burro. Todo extremismo, tudo aquilo que é extremo, tudo aquilo que se posiciona de forma ditatorial, se coloca de uma forma radical, é ruim. Por quê? Tudo tem que ser pautado no meio. Você chegou a conhecer esses caras da Real aí? Conheci sim. Já sou um profundo, li por muitas vezes, né, as obras do próprio Nessahran. E, cara, o Nessahran é um cara extremamente lúcido, né? Eu acho que eu vejo que as obras dele já tá até um pouco desatualizado em relação ao contexto moderno, mas, cara, o problema é que é tão bom que a galera pegou como um mantra, a galera pegou como uma religião mesmo, de fato. Só que nem o próprio Nessahran, ele cansa de falar nas obras para você não pegar aquilo como verdade absoluta, para você ponderar, para você analisar. É por isso que a vida na solitude, uma vida reflexiva, uma vida em que você observa os seus passos, vai fazer com que você consiga ser mais assertivo. Porque tudo que você pega como uma fórmula pronta, é assim que vai estar certo. Cara, não vai. Porque o caminho, cada passo que você dá nessa vida, você precisa calcular o outro passo. O caminho todo não está aberto para você.
Isso aí é a coisa mais incrível que você pode entender. Você tem que ter um equilíbrio, um justo meio. Por isso que é importantíssima a vida da filosofia, a vida da reflexão, da meditação, para que você analise cada situação todo dia, cada situação de cada dia que passa, você tem que analisar com um olhar diferente, porque as coisas elas nunca se repetem. Por mais que todos os dias pareçam iguais, sempre você pode ter uma decisão diferente sobre alguma coisa. Você não pode viver dentro de uma Bhaskara, uma fórmula de Bhaskara, uma fórmula aritmética. Não! A vida não é assim, né? Os relacionamentos, as relações humanas, elas são complexas. As decisões têm que ser tomadas baseadas em reflexões específicas sobre aquilo que você está vivenciando. Senão você é um homem morto, uma mulher morta. Tá ferrada, né? Sobre a questão que você falou, da dificuldade de arrumar um homem, uma mulher, não é difícil, gente. Não é difícil. É fácil demais. Agora eu peguei vocês, né? Vocês não esperavam que eu fosse falar isso. E eu não tô falando isso por... Eu não tô falando isso por questão de loucura, promíscua, não, né? Uma vida desregrada nesse sentido, não. Nada disso. O que eu tô falando, e é o que vocês erram absurdamente, é na predisposição que vocês fazem da relação. Assim, a exigência de vocês é muito cruel. Às vezes, tanto homem quanto mulher. Então, cara, vocês precisam centralizar essa coisa. O que o homem quer? O homem médio brasileiro quer a mulher 10/10, maravilhosa, de academia, né? Uma mulher linda, uma mulher com um corpão do jeito que ele quer, né? Que atraia ele, né? Sexualmente. Ele quer isso, o homem médio, né? Então, mas também quer que essa mulher seja boa em casa, quer que ela seja uma boa esposa, quer que ela seja uma boa mãe. Mano, isso é impossível! Isso é impossível! É uma mulher que normalmente ela trabalha mais um lado e vai negligenciar os outros. Mas também tem mulher que não dá tanta atenção à aparência, mas também não é uma desvairada, uma descabelada, mas dá atenção à vida espiritual, à vida intelectual. E às vezes não tem uma aparência muito boa, mas pode te atrair como mulher. E ela pode ser a mãe dos seus filhos. E ela pode ser uma boa esposa em casa. Ela pode cuidar de você, fazer comida pra você, lavar tua roupa, lavar as suas cuecas. Entende? Então... Tem uma manipulação de ambos os lados, né, Guilherme? Com relação a isso. Por exemplo, tem aquelas influencers aí que estão ensinando mulheres que elas só têm que se relacionar com homens ricos. E tem os caras também que falam que a mulher ela tem que ser zero bala, não pode ter erro nenhum, não pode fazer nada. Não é, Guilherme? Isso é absurdo, cara. Isso aí é o nível mais hardcore aí da Matrix. Isso não pode. O que essa galera que acompanha a gente tem que entender é que isso é uma ilusão. É uma mentira, é um engano. Isso só vai trazer sofrimento para quem se enfia nisso aí. É terrível. É terrorismo isso aí. Deus me livre. Mas assim, as pessoas elas têm que se pautar. Tem que ter esse justo meio, tem que ter esse equilíbrio. Da mesma forma, a visão da mulher para o homem, né? A mulher lá, visando o homem bem-sucedido, o homem alfa, o homem lindo, e quer que o cara seja, né, represente em casa, quer que trate bem, quer que seja bom em todos os aspectos ali dentro de casa, né? Inclusive na relação ali, né, entre quatro paredes. Muito difícil, muito difícil. Mas tem um homem que não trabalha tanto a aparência, mas tem ali o seu corpo viril, né? A sua macheza, a sua responsabilidade como homem, né? Tem o seu emprego, né? Às vezes não é o melhor emprego do mundo, mas está ali certinho, né? Trabalhando, responsável, né? E é um ótimo homem, traz a provisão para casa, vai te tratar com carinho, vai te tratar com atenção, vai querer estar junto de você, vai defender você, vai te dar segurança. Entende? Só que não é o homem mais bonito do mundo. Não é o homem mais chamativo do mundo. Entendeu? É esse equilíbrio que as pessoas têm que buscar na relação. Se a pessoa entender, ela reduzir, né, esse prospecto, reduzir
Tem uma palavra específica que eu não estou conseguindo lembrar. Reduzir esse status de busca, de procura, você pode ter certeza, tanto para homem quanto para mulher, vai estar cheio de boas pessoas para se relacionar. Diminuir um pouco as exigências, né, Guilherme? Diminuir um pouco as exigências. Essa é a palavra, exigência. Se você for menos exigente, você entender que um relacionamento ele é uma soma de fatores, uma soma de ingredientes para funcionar, você vai começar a perceber que ao seu derredor existem mulheres maravilhosas, existem homens maravilhosos, homens que realmente querem uma relação saudável, verdadeira, né? É uma relação pé no chão. Da mesma forma a mulher ali que às vezes não aparece, às vezes não tem rede social, não expõe o corpo na rede social, tá ali comendo livro, tá ali fazendo a faculdade dela, o curso dela. Aí às vezes quando tem tempo vai lá, não negligencia o corpo, faz aquele treininho dela, não tem o melhor corpo, né? Às vezes é magro, às vezes é um pouquinho gordinha, mas são pessoas equilibradas. São pessoas, né? Eu sempre falo ali aquela questão do corpo, alma e espírito, né? O corpo, mente e o espírito. São pessoas que são e podem se desenvolver juntas, né, Guilherme? Às vezes a garota ela é magrinha demais ou é gordinha, mas ainda dá pra se desenvolver, pô. Dá pro cara levar ela pra correr junto com ele, dá pra fazer alguma coisa em cima disso aí. Pois tudo é questão de conversa, Brian. O relacionamento tem que ser baseado em conversa. Os caras estão muito preto no branco. Os caras estão muito preto no branco. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo. Os caras estão muito no preto no branco. Você falou exatamente o ponto que está acontecendo. Se eles não enxergam a cultura delivery, a cultura do imediatismo, a cultura de querer tudo prontinho já no prato, de querer já receber um iFood em casa, tá ligado? Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, querem tudo já pronto, já não, a mulher já tem que vir perfeita para mim, o homem já tem que vir perfeito, rico, maravilhoso. As pessoas elas não querem crescer lá do início, se desenvolver junto, construir uma história juntos ali. Não, eles querem já que venha o produto pronto já, o negócio já high level lá, para eles já se aproveitarem, né? Já ali deitarem ali na cama ali e aproveitarem tudo que tem de melhor da pessoa. Cara, igual esses influencers mesmo que você citou, cara, se o ser humano ele tivesse um mínimo de discernimento, de entendimento, cara, eles nem consumiriam essas pessoas. Eu sei, cara, é engraçado, às vezes eles falam alguma coisa engraçada. Como entretenimento, é até legal você assistir, você dar umas risadas, tudo, beleza. Mas você vê isso como entretenimento e só, e não absorver isso, né? Mas tem muita gente que, cara, que pega isso como verdade absoluta. Por que os casamentos antigamente, por que os relacionamentos, né, dos nossos bisavós, dos nossos avós, por que duravam 40, 50 anos, 30 anos? Porque, cara, é uma construção. São pessoas que às vezes começaram, se juntaram ali, começaram um relacionamento, não tinha nem o que comer, bicho. Não tinha nem o que comer. Só que essa união foi tão forte, teve um propósito tão verdadeiro, que as pessoas elas construíram uma vida juntos. Aí hoje, depois de 30, 40 anos, tem lá a tua casa, o teu apartamento, o teu carro, né? Faz viagens juntos. Cara, é isso que vai manter duas almas juntas até a morte e até a eternidade, se houver, se existir. Entende? Porque, cara, foi construído em cima de verdade. Foi construído em cima de trabalho. Foi construído em cima de conversa. Construído em cima de verdade. Então, se você é um cara, se você é uma mulher que está esperando aí a bonitona da academia, se você é uma mulher que está esperando o milionário bem-sucedido, o empresário, o advogado, tira um cavalinho da chuva. Você pode até conseguir. Não estou dizendo que você não vai conseguir, mas você será profundamente infeliz. Por quê? Você está apegado a uma ilusão material que não tem a capacidade de te realizar como ser humano dentro de um relacionamento. Dinheiro é bom? Ser bem-sucedido é bom? Sim. Quando você constrói isso com uma pessoa de verdade, mas construindo, não necessariamente do zero, mas quando você se lança na relação com essa pessoa por causa da pessoa em si, e não por
por causa daquilo que a pessoa pode proporcionar para você. Se você entender isso, se você diminuir as suas exigências, tanto homem quanto mulher, porque eu sei que tem os dois gêneros aqui escutam a gente, tanto homem quanto mulher, baixou as exigências, buscou ali um homem centralizado, né, mais equilibrado, e uma mulher mais centrada e equilibrada, falo com toda certeza. E nego vai me xingar, você pode ter certeza, Brian, que nego vai me xingar ainda. Você pode ter certeza que vai ter gente para se relacionar. Xingar, com certeza vão estar aí nos comentários aí xingando à vontade. Mas é isso aí mesmo, tem que meter a real mesmo. Você pode ter certeza que vai ter gente aí à torta e à direita pra se relacionar. O que tu acha, Brian? Eu acho exatamente isso, cara. As pessoas, é o que eu falei, estamos numa cultura, a cultura do imediatismo, né? A pessoa ela já quer tudo ali prontinho na hora ali, o delivery ali, o iFood, o Uber, quer tudo na hora. Hoje em dia é assim o negócio, cara. Os jovens estão crescendo com essa ideia de imediatista, de que já tem que pegar tudo prontinho ali. Cara, não é assim, é tudo uma construção, o homem ele tem que se construir, o homem ele tem que focar ali no seu físico, tem que focar ali no seu intelecto, tem que focar em se desenvolver, na solitude, né? Praticar a solitude ali, e sem expectativas, sem ficar ali pensando, eu tô fazendo isso para pegar a mulher, tô fazendo... Não, cara, focando em si mesmo, que naturalmente, por consequência, você vai acabar conhecendo no decorrer da sua vida. É impossível que você não conheça nenhuma mulher, cara. Uma mulher que dê para ter um relacionamento ali duradouro ali. Não vou falar aqui que você vai ter um relacionamento da sua vida toda, que você vai viver a vida toda com ela. Mas assim, você tem um relacionamento ali às vezes de 10 anos, um relacionamento de 5 anos, que você tire coisas boas ali, experiências boas de vida. Porque a nossa vida aqui é curta, né, cara? Você negligenciar ter boas experiências com uma mulher só por causa de motivo X ou Y ali que jogaram na sua cabeça, já é demais, né, cara? Tem coisa que de fato a gente tem que pular fora, mas os caras hoje em dia estão muito extremistas, cara. Qualquer coisinha já não pode ter relacionamento, não pode se envolver, não pode ter amizade, não pode ter nada. Vou ficar na minha. Os caras são muito extremistas, não pode isso, cara. Senão você vai passar sua vida aí sem experiência, você não vai ter experiência de vida e nada. E eu vejo, Guilherme, jovens, garotos de 15, 14, 15 anos falando isso. O que esses caras vão... O que esses garotos, né, vão colher na vida deles? São garotos que às vezes vão chegar aos 20, aos 25, aos 30 anos sem experiência nenhuma, por causa de influência de youtuber, influência dessa mídia aí, cara. Falando com eles que eles não podem se relacionar de jeito nenhum com nenhum tipo de mulher, não sei o que lá. Então tem que ponderar, né? O mesmo para mulheres. Como foi falado aqui, essas influências aí que estão falando que a mulher só pode se relacionar com homem rico. Outra babaquice também, outra idiotice. Não é para fazer isso. É bom construir as coisas juntos. Aproveitar a vida, aproveitar a experiência da vida. Dinheiro é consequência também de você ali estar se desenvolvendo, de você estar ali construindo às vezes sua vida junto com a pessoa. Dinheiro pode ser consequência disso também. E Guilherme, eu vou estar aqui vamos estar terminando aqui a conversa já, acho que já passou de 1 hora já, muito. E foi muito boa, cara, a conversa, muita educação aí pra galera aí. Galera, eu espero que você que tá ouvindo aí tenha um caderno aí em mãos, esteja anotando tudo que a gente falou aqui, assim, os pontos chaves, né, os pontos que podem aí te ajudar na sua vida, no seu relacionamento. É muito importante, porque, cara, às vezes uma ciladinha à toa, às vezes um extremismo pode acabar colocando o seu relacionamento a ser destruído, fazer com que seu relacionamento seja destruído por causa, às vezes, de bobagem. Quando você vai olhar para trás, você vê que às vezes foi bobagem e que às vezes é tarde demais para fazer alguma coisa. Falou a mensagem final aí, Guilherme. Muito boa live, né? Muito boa o podcast, na verdade. É um assunto muito relevante, né? Foquem nisso, entendam isso, né? Absorvam isso, tenham as suas experiências. A vida é a melhor faculdade, né? A faculdade da vida é aonde se aprende de fato, na dor, na perda, na vitória, na derrota, né? Você tem que ter suas experiências, e principalmente no campo dos relacionamentos, né? Se você não quer, se você quer permanecer na sua solitude, que bom, cara, que bom. Tenha o maior proveito possível dessa sua solitude. Aplique os conceitos, aplique as práticas,
Aplique a sabedoria na sua solitude e você será próspero. Você será muito próspero. Mas caso você não queira, caso você queira ter alguém, tente ver dessa maneira. Baixe suas exigências. Busque uma mulher, um ser humano feminino. Busque um ser humano de verdade, masculino. Humano. Não busque super-herói. Não busque uma super-heroína, nada disso. Isso é ilusão, isso é mentira. O maior grau de sofisticação, de beleza, de prosperidade, de verdade, está nas coisas como são, na simplicidade. Homens e mulheres simples, mas homens e mulheres com virtude, né? De boa fé, pessoas que são boas companhias, né? Fala até um exemplo da minha própria ex-mulher, né? Nós ficamos praticamente 10 anos juntos. Acabamos? Acabamos. A união carnal acabou, mas hoje nós somos grandes amigos. Esse amor, esse relacionamento, ele se transformou. Então, é isso que vocês têm que entender, né? Pode ser que vocês não fiquem até a morte juntos, né? Você, sua parceira, seu parceiro, mas não necessariamente essa relação termine quando vocês se separam de corpo, né? De carne. Mas isso pode ser uma grande amizade até o fim da vida. Uma cumplicidade, vocês se ajudarem mutuamente naquilo que couber, né? Naquilo que tiver ao alcance. Você ajudar a sua parceira, você ajudar o teu parceiro, a pessoa que, viveu com você, cara. Teve uma vida com você, né? Desfrutou de longos anos da existência com você. Então, como é que você perde um negócio desse, né? Se tudo se terminou de uma forma tranquila, o amor se esfriou de certa forma, vocês resolveram separar, mantenha a amizade, mantenha aquilo que foi bom na relação. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado, feito as anotações de vocês e boa noite e até a próxima. Pessoal, lembrando que os links aí, a gente vai deixar os links aí do canal. O canal do Viking vai estar aí e o meu canal. Se você está assistindo do canal do Viking, entra lá no meu canal, lá, se inscreve lá. Se você está assistindo no meu canal, se inscreve no canal do Viking. A gente vai deixar aí também na descrição livros de nossa autoria. São livros que vão com certeza ajudar você a se desenvolver na sua vida. São livros sobre disciplina, que é algo extremamente importante no nosso desenvolvimento. Com certeza a disciplina ela vai fazer com que você conquiste os seus objetivos, com que você às vezes passe um concurso, você conquiste um corpo que deseja, conquiste um sonho, uma casa, uma viagem, qualquer coisa do tipo. A disciplina ela é importantíssima. E aí tem aí produtos, a gente vai deixar os livros nossos, livro baratíssimo. É o dinheiro que você gasta aí com hambúrguer, o dinheiro que você gasta aí comprando algum produto que te destrói, que te mata. São livros que vão aí mudar sua vida por completo, cara. Você vai ler esse livro pequeno, sua vida não vai ser a mesma a partir do momento que você lê esse livro. A partir do momento que você lê esse livro, você vai começar a conquistar as coisas. Não tô falando bobagem aqui não, o livro ele realmente é um passo a passo para você desenvolver disciplina. Nós temos também o treinamento em vídeo aí. Você que pode aí bancar um treinamento em vídeo, é um treinamento muito mais completo aí, que também vai te pegar pela mão aí e te ajudar a se tornar uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa capaz de realizar as coisas no seu dia a dia, de fato realizar as coisas. Porque às vezes o que tá faltando para você é isso, cara. Você não consegue sair da sua cama, você não consegue sair de onde você tá, sair da sua zona de conforto e realizar as coisas, fazer acontecer as coisas. Então, esse livro e esse treinamento em vídeo aí, com certeza vai mudar a sua vida, cara. Vai mudar a sua vida e vai valer muito mais do que 1000 hambúrgueres aí que você come aí, 1000 porcarias que você compra aí todo dia aí, provavelmente. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo podcast.